Ora, a propósito do lançamento de mais um exemplar da coleção de retratos da Fundação Francisco Manuel dos Santos, vamos estar a entrevistar a autora desse retrato, Susana Durão, investigadora, que acaba de lançar o livro Esquadra de Polícia. A Susana não está connosco em Lisboa, portanto vamos recorrer à tecnologia para falar com ela. Obrigado, Susana, por ter aceitado esta entrevista à distância, esta espécie de lançamento à distância desde o Brasil. E eu queria começar por perguntar-lhe, a Susana trabalhou este tema das polícias e da segurança como investigadora e, entretanto, decidiu falar sobre o tema na forma de retrato da Fundação, que é um texto com uma natureza bastante diferente de uma investigação. Porquê é que decidiu avançar com este formato? Bom dia e prazer em estar a conversar com vocês. Na verdade, eu poderia perfeitamente ter escrito o ensaio, não é? Seria o mais óbvio, dada a natureza do trabalho em ciências sociais. Mas o retrato foi um desafio colocado pelo António Araújo, não é? Que dirige este formato das edições. E eu conheci o António Araújo quando ele trabalhava em 2001 no Tribunal Constitucional e depois voltei a encontrá-lo quando tinha publicado os meus trabalhos académicos. E ele ficou interessado nesta dimensão etnográfica do nosso trabalho. E eu acho que temos uma certa responsabilidade nas ciências sociais em tornar público o nosso trabalho, não é? E chegar a mais pessoas que não leriam ensaios. Então, por isso, eu vi nesta possibilidade de editar um retrato sobre as esquadras de polícia, né, em Portugal, um desafio público, não é, crítico, literário, também a possibilidade de questionar para onde é que vão as esquadras, né? O que é que vai ser das esquadras? Alguém alguma vez se perguntou isso, né? Essa é uma questão que nós podemos lançar, precisamente, é para onde vão as esquadras. A sensação com que se fica, de alguma maneira, quando se lê este retrato, é que as esquadras são um bocadinho microcosmos do resto da sociedade. Também têm anseios, entropias, camaradagem, portanto acaba por ser a uma escala pequena aquilo que se passa no resto. Para onde é que vão as esquadras neste século XXI? Então, eu diria que as esquadras não são propriamente só micro-sociedades, não é? Porque as esquadras elas estão muito são muito sensíveis à opinião pública, aos governos que têm, não é? Nós não podemos esquecer que a polícia ela é, de certa maneira, a imagem de governos e de um Estado, não é? Então ela não é só um microcosmos. Obviamente que uma esquadra, ela sofre o mesmo tipo de pressões e tem o mesmo tipo de organização, digamos assim, de tendências, que tem, por exemplo, os centros de saúde, não é? Aqueles serviços do Estado que chegam aos cidadãos, não é? Então, e como nós sabemos, esses serviços, eles não são adquiridos, não é? Digamos, o formato desses serviços, de um centro de saúde, dos hospitais, das esquadras, não é? de qualquer tipo de serviço, eles não estão parados no tempo, eles vão evoluindo e vão sofrendo alterações ao longo da história. E a minha questão em Portugal seria pensar se realmente as esquadras são um modelo, tem sido um modelo muito popular, muito, digamos, muito afetivo para os portugueses, é um modelo conhecido, é um modelo que toda a gente se revê nele, todos os cidadãos gostam de ver a polícia na rua, não é? Essa ideia de querem ter um polícia ao pé de sua casa, há muito esta ideia, não é? De confiança, de procurar ter confiança. Mas será que este modelo é apoiado pelos governos de facto e pela polícia? É uma pergunta que eu deixo no ar, não é? Esta imagem com que nós ficamos das esquadras, há aqui uma dimensão que é importante e que é um bocadinho já uma ideia feita, não só em relação às instituições do Estado, mas em relação às esquadras em particular, que é a carga de burocracia que está implícita a este tipo de serviço. Continua por resolver esta questão. As pessoas, como dizia há pouco, gostam de ver a polícia na rua, mas há muita polícia que tem que estar a tratar dos papéis. Bom, a questão da burocracia é interessante, porque de facto a polícia é, por definição, uma burocracia, não é? Uma burocracia de Estado.
Ela pode ser mais ou menos burocratizada, não é? Ela pode ter um canal muito pesado de burocracia, um canal muito exigente e muito exaustivo de burocracia, ou pode ser mais leve. Em vários países as coisas são diferentes e funcionam de forma diferente. Em Portugal, dada a nossa situação de passagem para um regime democrático relativamente recente, agora já não tão recente, mas a burocracia significou, a burocratização da polícia significou até certa medida um controle interno dos excessos, ou seja, tentar que a polícia não fosse tão corrupta, tão violenta, sobretudo, que não cedesse à violência. E a burocratização protege os cidadãos com a informação e protege também os próprios polícias com a informação porque eles ficam mais constrangidos, digamos assim. E isso viu-se muito no tempo em que a IGAI, não é? A Inspeção-Geral da Administração Interna, teve um certo papel de controlo das polícias, que agora eu não tenho a certeza como é que esteja a funcionar. Mas o que é que acontece? Há áreas da atuação da polícia onde a burocratização pode ser importante, há outras áreas onde ela atrapalha e pode atrapalhar, por exemplo, quando se trata de refletir sobre a profissionalização do ato de atender os cidadãos, não é? Pode-se tornar uma mecanização, pode-se tornar uma espécie de uma obrigação de participar. Olha, é tudo para participar, então não importa aqui o cidadão, o que interessa é que nós temos que participar esta denúncia. As ocorrências, as famosas ocorrências. As ocorrências. Por exemplo, no que trata a violência doméstica, isto pode ter um certo efeito, porque foi muito desenvolvido todo o processo de atendimento mais burocratizado, digamos, e o atendimento e a resolução, sobretudo a resolução até, de conflitos que podem ser muito pesados na violência doméstica, os polícias, cada um pensa uma coisa diferente. O que isto quer dizer é que, quando isto resulta dos nossos projetos de pesquisa, não é? Se cada polícia pensa uma coisa diferente, quer dizer que não há ainda uma padronização, uma profissionalização deste atendimento, não é? Então, isso é alguma coisa que pode ser pensada para o futuro, não é? Essa questão da violência doméstica e outras, de alguma maneira, ficamos com a sensação, quando lemos o livro, de que os polícias, para simplificar, não são só aqueles que perseguem ladrões, mas que cada vez têm um papel mais de acompanhamento, digamos assim, de alguns setores da sociedade. E porque o livro fala também de uma esquadra de Campo de Ourique, que é um bairro residencial, com uma população particular, parece que essa dimensão está bastante forte. As pessoas contam com a polícia também quase como um amparo de dia-a-dia. Sim, isso é muito visível que, dada também um pouco o envelhecimento da população em Portugal, não é? Sobretudo nesses bairros mais históricos das cidades, nota-se muito essa procura da polícia para tentar resolver, para tentar colmatar uma certa solidão até, não é? São serviços que estão ali 24 horas, um idoso que também tem um filho, por exemplo, com deficiência, ou que desaparece ocasionalmente e que vai à polícia para tentar conversar sobre a sua própria vida, sobre os seus próprios dilemas, não é? Isso acontece bastante. Do ponto de vista mais, digamos, institucional, a polícia nunca pode deixar de ser um agente de autoridade. Então, muitas vezes é possível que eles sintam uma certa tensão entre papéis, digamos. Se eu sou um agente social, eu tenho um papel de proteção destas pessoas, ou estou a falar como se fosse um polícia, não é? Ou eu sou um agente de autoridade e tenho que, não posso perder tempo com estes casos, eu tenho que tratar de encontrar a pessoa que furtou um carro com a matrícula tal. Então, isto pode trazer algumas tensões, mas eu acho que a questão mais uma vez, se for mais profissionalizado o serviço,
estas tensões desaparecem um pouco. É quando estas tensões são muito oferecidas aos indivíduos, polícias, digamos assim, eles é que têm que resolver os seus próprios dilemas, esse começa a ser o problema, não é? Se eles tiverem um entendimento mais, digamos, mais profissionalizante do seu trabalho, tudo isso acaba por ser absorvido e ao longo do tempo não é mais uma questão, não é? Muito bem. Susana, para terminarmos esta breve entrevista, se tivesse que escolher uma palavra que defina uma esquadra do século XXI em Portugal hoje em dia, que palavra era essa e porquê? Então, eu acho que escolheria cidadania, porque a cidadania é um aspecto fundamental, não só no trabalho de atendimento da polícia em relação a todos aqueles que chegam até si, incluindo criminosos, têm que ser atendidos como cidadãos, e também para promover relações de trabalho menos hostis e menos pesadas. Eu acho que as relações de trabalho na polícia entre chefias e entre digamos, aqueles que são os operacionais devem passar por um trabalho de cidadania no sentido de melhorarem essas relações, não serem tão tensas, tão pesadas. Muito bem. Susana, obrigado por esta participação à distância, esta espécie de entrevista / lançamento da Esquadra de Polícia, autoria de Susana Durão. Susana, até breve, obrigado. E até breve, obrigada. Em breve.